Oi, tudo bem? Provai e vei que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Essas são as palavras do rei Davi no Salmos 34. O que o rei Davi está querendo nos ensinar com essa declaração? Ele está falando sobre experimentar Deus mesmo. Ele está falando de eu e você termos uma experiência com Deus particular, peculiar com Deus. É você provar a Deus no seu tato, no seu paladar, na sua vida, na sua existência. E depois que você ter essa experiência, você vai chegar à conclusão que verdadeiramente Deus é bom e fiel e vale a pena o seguir, e vale a pena obedecer e seguir os seus caminhos. É isso que o rei Davi está falando aqui em Salmos 34. Deus é bom. É como uma comida, uma especiaria, uma gastronomia. Por exemplo, eu vou te dar aqui, os europeus, eles não comem a nossa feijoada. Eles olham para a nossa cultura, a nossa feijoada e falam, como vocês têm coragem de comer esse porco com esse feijão aqui? Mas se eles experimentar, eles vão ver que a nossa feijoada é boa. Que uma feijoadinha com porquinho, com torresminho, bem grossa, é bom. Então, muitas das vezes, quem não experimenta Deus, quem não tem essa relação particular com Deus, ele fica, vou ou não vou. Então o chamado do rei Davi é assim, você só vai ter uma experiência com Deus se você se jogar, se você experimentar mesmo e ter esse toque no seu paladar, no seu tato, na sua existência e na sua vida. Uma outra coisa é que Deus é bom, mas isso não quer dizer que tudo vai ser perfeito na minha vida e na sua vida. Existe um filósofo chamado Epícaros e ele viveu 300 anos antes de Cristo. E ele disse uma coisa, ele falou assim, ele depois de ter analisado o mundo, a guerra, a fome, as doenças, as epidemias, as misérias, as ditaduras, a escravidão, os abusos, ele chegou a uma conclusão, ele disse assim, se Deus é bom, se Deus existe, ou ele é bom e não é poderoso, ou ele é todo poderoso, mas não é bom. Porque não pode um Deus todo poderoso deixar que o mal exista. E se não pode um Deus bom deixar que o mal exista, então ele não tem todo o poder. Mas a bondade de Deus, ela não está relacionada à perfeição, à não existência do mal. A bondade de Deus, a pergunta na realidade é, Deus é bom porque ele não deixou que o mal tomasse conta de toda a terra. O mal existe sim. A guerra, a miséria, a escravidão, as catástrofes existem sim. Mas ela não invadiu toda a terra. Ainda existe humanidade, ainda existe paz, ainda existe água, ainda existe alimento, ainda existe pessoas buscando bem, ainda existe socorro ao pobre, à viúva, ao órfão, ainda existe direitos humanos, ainda existe democracia, ainda existe estudo. Então Deus é bom primeiramente porque ele não é porque ele não existiu o mal, a ausência do mal, mas Deus é bom porque ele não deixou que o mal tomasse conta toda da terra. A outra coisa que nós precisamos ter na nossa mente é que Deus é bom, mas isso não quer dizer que, por exemplo, nós não vamos ter na nossa vida aflições. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Vou te dar um exemplo, o Estevão, o diácono Estevão, ele trouxe uma extensa pregação diante dos religiosos e quando ele terminou ele foi apedrejado. E Deus permitiu que ele morresse apedrejado. Mas antes dele morrer apedrejado, ele viu, olhou para o céu, fixou os olhos no céu e viu Jesus à direita de Deus. E disse, eu vejo o Filho de Deus à sua direita.
E antes dele sucumbir, ele disse: Jesus, receba o meu espírito. Então, Jesus, a bondade de Deus foi receber o espírito do Estevão e não em deixar ele ser apedrejado. Porque para nós a morte é o fim. Mas para Deus a morte é um começo de uma eternidade, de uma vida justa, de uma vida em um paraíso, num lugar que verdadeiramente habita a justiça. Então muitas das vezes a bondade de Deus não está ligada à ausência de mal e à ausência de aflição, mas está em Ele receber eu e você, apesar da morte, se esse for o extremo. Mas Ele nos livra também, como está escrito aqui no Salmos 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Deus livra também. Mas como disse Mesaque, Sadraque e Abednego, Ele livra, mas se Ele não livrar toda a vida, nós adoremos a Deus. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus, nós precisamos experimentar Deus. Eu, por exemplo, eu me voltei para Deus, me converti em 2009. E eu tive uma experiência na minha vida que Deus é bom. Mas não porque Ele me prosperou, eu fiquei rico, eu nunca tive problema de saúde, não. É porque o Alex, antes e depois de 2009, são dois Alex diferentes. Eu olhando para a minha vida agora, e as decisões que eu tomei sobre trabalho, sobre casamento, sobre... E as escolhas que eu fiz de 2009 para cá foi escolhas baseadas no Evangelho, baseado na vontade de Deus, na vontade daquilo que é certo diante de Deus. E eu vi que essas minhas escolhas me livraram de muitos males. Hoje, por exemplo, eu tenho filhos que têm orgulho de mim, que me amam. Mas talvez se eu não tivesse tido essa escolha, talvez os meus filhos não teriam nenhum orgulho de mim. Talvez eles teriam traumas, mágoas, tristezas. Talvez eu não teria tratado a mãe deles com honra que ela merece, com fidelidade. Eu não sei se eu estaria preso ou livre como eu estou hoje. Talvez uma ira, às vezes que eu neguei a mim mesmo, às vezes que eu dei outra face, às vezes que eu não dei vazão à minha natureza humana. Então essa escolha de ter servido a Deus de 2009 para cá só me fez bem. Eu olhando para trás e vejo que Deus é bom, que verdadeiramente valeu a pena abraçar o Evangelho e a vontade de Deus. Então Deus é bom. Outra coisa, você tem que provar Deus e verdadeiramente tem que melhorar a sua vida. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou para uma religião. Eu quero ter aquela religião, eu quero ser católica, eu quero ser espírita, eu quero ser evangélica. Cara, independente da muçulmano, independente da religião que você for tomar, essa religião tem que fazer você uma pessoa melhor. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha, Alex, minha religião é uma nova religião. Mas qual que é a sua religião? Eu agora sou observador de pássaros. Mas como é isso? Eu observo águia, eu observo pardal, eu observo as garças, eu alimento elas. Aí o que eu vou observar em você? Se a sua vida melhorou, se você está com mais... Depois que você começar a observar os pássaros, se você tem domínio próprio, se as lutas e as aflições da sua vida você trata com maturidade ou você fica desesperada, se você trata as pessoas com respeito ou com gentileza. O que eu vou observar em você, já que você me chamou para a conversa, né? Se você trata os seus filhos com amor, se os seus filhos te honram, se você honra os seus filhos, se você honra os seus pais, se você é uma pessoa que é contribuinte com uma sociedade melhor, se você ajuda quem está caído, aí eu vou falar verdadeiramente essa religião dessa pessoa que começou a observar os pássaros, melhorou ela. Tem feito essa pessoa uma pessoa melhor. Então, independente da tua religião,
você tem que melhorar como ser humano, porque se o contrário também é verdadeiro. Se você está numa religião que só tem te tornado pior e você não tem melhorado, Deus não tem sido bom na sua vida. Porque o próprio salmista Davi disse, um dia na casa do Senhor tem que valer mais do que 1000 dias em outro lugar. É para melhorar. O Salmo de 73, Asaf, disse que quando ele entrou na casa do Senhor, no santuário, então ele entendeu. Então os lugares que eu estou, a religião que eu estou, seja católico, evangélico, espírita, tem que me melhorar, tem que fazer que eu esclareça, tem que eu entender. Eu tenho que entender isso. Que muitas pessoas, elas não têm visto Deus na vida dela, mas elas estão em religiões que pregam a Deus. Mas elas não têm melhorado, elas estão estagnadas. Então você tem experimentado um Deus que não tem te feito bom. E que Deus é esse? Talvez não seja o Deus, que o mesmo Deus que Davi está falando que é bom. Então eu experimentar Deus, eu tenho que ver que verdadeiramente Deus tem feito bom na minha vida, tem sido bom na minha vida. E a prova disso é que eu melhorei como um ser humano. A prova disso é que eu me tornei uma pessoa melhor, mais madura, com mais domínio próprio, com mais consciente do que é certo, do que é errado, do que eu devo e do que eu não devo fazer, na gentileza que eu trato as pessoas, na sinceridade que eu trato as pessoas, não com falcatrua, não com cinismo. A bondade de Deus na minha vida, na experiência da minha vida, ela me torna a minha existência melhor. E se isso não tem tornado a minha existência melhor, alguma coisa está errada. Deus não tem sido bom na minha vida, porque a Deus na nossa vida, a certeza é que Ele melhora. Ele é bom porque Ele nos melhora como seres humanos. Pedro, antes de Jesus e durante de Jesus, foi pessoas totalmente diferentes. No começo, ele negava Jesus. No final da vida de Pedro, ele morreu de cabeça para baixo, honrando Jesus. Então, se eu também estou num lugar que não está me melhorando como ser humano, Deus não tem sido bom coisa nenhuma na minha vida. Se eu estou cada dia mais mesquinho, se eu estou num lugar que a honra é só de baixo para cima, se é que existe baixo para cima, existem funções diferentes. Mas se a honra ela tem sido só de baixo para cima, porque a Bíblia que eu leio, ela diz que a honra é de duas vias. Honrai uns aos outros. O que isso quer dizer na prática? Na prática é que eu posso até abrir a porta do carro de um padre ou de um pastor, mas ele também tem que abrir a porta do meu carro. Na prática é isso. Não existe hierarquia. A honrar uns aos outros, é isso que eu leio nas Escrituras. Então, se você está num lugar que a honra é só de baixo para cima, que o respeito é só de um lado, não tem respeito do outro lado. Por exemplo, eu fui criado com a minha mãe, eu lembro que a minha mãe me disse uma frase, eu tinha uns 11 anos de idade, e eu morava, tinha um vizinho, por coincidência, o apelido dele era Satanás, um senhor que ele até se converteu depois, mas ele era uma pessoa bem difícil, ele já era bem de idade. E eu lembro de uma frase que a minha mãe falou, as pessoas dizem, Alex, que a gente tem que honrar os mais velhos, mas eu te ensino, eu lembro até hoje dessa frase, você tem que respeitar os mais velhos, mas respeite quem te respeite. E eu fui criado com essa frase, que eu tenho que respeitar quem me respeita, ou seja, é duas vias, foi isso que a minha mãe me ensinou. Então, a honra é duas vias, o respeito é duas vias, o amor é duas vias, a gentileza é duas vias. Então você está num lugar que só está te fazendo mal, que só você serve, que só você dá e ninguém te dá, e você tem cada dia mais se afastado da família, a sua família que é a coisa mais importante que Deus te deu, que a família
É uma instituição que Deus construiu e a sua família, o seu pai, sua mãe, cada dia mais está lançado que você não tem mais tempo para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos. Deus não tem sido bom na sua vida. Deus é bom. Deus nos melhora. Não nos torna pessoas frias, não nos torna pessoas antipáticas, não nos torna pessoas orgulhosas, gananciosas, que tudo é dinheiro, tudo é ter e obter. Eu não melhorei. Então quando o rei Davi fala provar e ver que Deus é bom, é porque ele nos melhora como ser humano. Provar e ver que Deus é bom é que ele nos torna pessoas melhores. Então, independente da sua religião, eu sou observador de pássaro agora, Alex, que bom. Eu vou observar como você, depois que começou a observar os pássaros e alimentá-los, se isso tem feito bom para a sua vida, se você tem melhorado como ser humano, porque senão, isso tem feito mal para você. Saia daí, pare de observar os pássaros, você está perdendo seu tempo. Isso vale para qualquer religião que você esteja. Porque o Davi aqui, o rei Davi no Salmo 34, ele está falando para você experimentar a religião, mas para você experimentar Deus. É você fechar a porta do seu quarto, é você invocar esse Deus em secreto e você colocar súplicas suas necessidades nas mãos desse Deus. E depois de você jogar, você se atirar confiando em Deus que vai dar certo, que Ele te ouviu, que Ele está com você, que as coisas vão mudar, que o milagre vai acontecer, que o impossível vai se tornar real na sua vida. É se atirar. E aí você vai ver, Deus verdadeiramente é bom. Verdadeiramente eu invoquei esse Deus. Verdadeiramente depois que eu comecei a servir esse Deus, eu me tornei uma pessoa melhor. Ele me livrou de todo o mal, como ele diz aqui, ó. Vou ler para você. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34. Olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vei que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparte do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue. Deus é bom. Provai e ver que Deus é bom. Provai na sua vida. Muitas das vezes a gente tem perdido o nosso tempo nessa terra porque a gente não tem experimentado essa experiência na nossa existência com Deus. Se você experimentar essa iguaria, essa gastronomia divina, você vai ver com seu próprio paladar, com seus próprios olhos, com seu próprio tato, na sua própria vida, o quanto Deus é bom e justo na sua vida. Amém? Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.